1989, o Brasil tem sua primeira eleição direta para presidente para substituir José Sarney. Candidatos fortes estão no páreo: Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Maluf e Aureliano Chaves. Também se candidata Fernando Collor de Mello, um jovem de família alagoana tradicional na política. Durante a campanha, Collor afirma lutar contra a corrupção e a favor dos descamisados, como se referia aos pobres. Porém, entre seus apoiadores estavam os latifundiários, industriais e banqueiros brasileiros. Collor chega ao segundo turno junto com Lula, que era apoiado pelos movimentos populares de esquerda. Mesmo com uma disputa acirrada, é Collor quem chega à presidência do Brasil. O programa neoliberal de seu governo previa a privatização das empresas estatais e a abertura da economia ao capital estrangeiro. Para assegurar a inflação, Collor e sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, congelam os salários e os preços e confiscam os depósitos bancários da população por 18 meses. Esse plano econômico ficou conhecido como Plano Collor. Em 1992, o presidente, sua esposa, Rosane Collor, e alguns ministros sofrem denúncias de corrupção por desvio de verbas públicas. Um esquema comandado por Paulo César Farias, o PC, empresário e tesoureiro da campanha presidencial. A popularidade de Collor é gravemente ferida. Ele perde apoio parlamentar e o Congresso é pressionado a instalar uma comissão de inquérito para investigar as denúncias. A CPI conclui que Collor estava mesmo vinculado ao esquema de PC Farias. A população se mobiliza e vai às ruas pressionar o Congresso pelo impeachment de Collor. Em 29 de setembro de 1992, o Congresso Nacional decide pelo impeachment. Mas, em uma manobra para evitar as consequências deste tipo de afastamento, em 30 de dezembro, Collor renuncia. Em seu lugar, assume o vice, Itamar Franco. O vice-presidente Itamar Franco chega ao poder quando Fernando Collor de Mello renuncia para escapar à cassação depois de escândalos de corrupção. O mineiro Itamar começa a governar sem cerimônia de posse, mas com um firme discurso defendendo a manutenção da democracia e o combate à corrupção. Em abril, ele convoca um plebiscito para que a população vote na forma de governo que o Brasil deveria seguir. O presidencialismo ganha com larga vantagem sobre o parlamentarismo e a monarquia. Em janeiro deste mesmo ano, o novo presidente havia se reunido com líderes de 19 partidos com a proposta de um pacto de cooperação para combater a crise econômica. Itamar nomeia Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para assumir o Ministério da Fazenda. FHC, como ficou conhecido, propõe uma reforma do Estado para combater a inflação. As mudanças incluem uma redução de gastos públicos e a privatização de empresas. Este plano econômico fica conhecido como Plano Real. Em julho de 1993, o governo decreta o corte de 3 zeros na moeda, que passa a se chamar Cruzeiro Real. A partir de março de 1994, a população começa a conviver com a Unidade Real de Valor. A URV era um índice que ajudava as pessoas a converterem o Cruzeiro Real para real, a nova moeda que começaria a circular em julho. O real chega ao mercado cheio de prestígio, valendo exatamente $1. O plano consegue controlar a inflação e aumenta a atividade econômica do país. FHC ganha cada vez mais popularidade e lança sua candidatura para presidente nas eleições de 1994. Ele ganha com mais de 50% dos votos, sem precisar de segundo turno.
Nas eleições à presidência da República de 1994, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, deixa o cargo para se lançar candidato pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Seu principal adversário é Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. A vitória é de Fernando Henrique. Suas principais metas de governo são a estabilização e a adequação da economia às novas regras de mercado. FHC, que como ministro de Itamar tinha lançado o Plano Real, agora avança com um programa de combate à inflação e equilíbrio das contas públicas. Para isso, promove a reforma administrativa e a reforma previdenciária. No campo da educação, em 1996, o governo FHC é marcado pela aprovação das leis de diretrizes e bases, as chamadas LDB. FHC conduz o maior programa de privatizações da história, especialmente nos setores de energia, siderurgia e telecomunicações. Antes do fim de seu mandato, Fernando Henrique e o Congresso aprovam a emenda da reeleição e ele sai candidato nas eleições de 1998, mais uma vez derrotando Lula nas urnas. Neste segundo mandato, a taxa de desemprego aumenta e a inflação volta a ameaçar. FHC intensifica sua relação com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, de quem faz empréstimos que aumentam a dependência econômica brasileira. A partir de 1998, o FMI começa a exigir que o Brasil controle gastos públicos e aumente sua produção. O presidente responde aprovando a Lei de Responsabilidade Fiscal para estados e municípios e mudando sua política cambial para aumentar as exportações. Depois de 8 anos no poder, a distribuição de renda continuava desigual, apesar da inflação estar controlada. Nas eleições de 2002, depois de 3 tentativas, Lula é o candidato escolhido pela população para assumir a faixa presidencial. Depois de 3 tentativas frustradas, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente em 2002. Na campanha, o ex-sindicalista do Partido dos Trabalhadores se afasta da imagem da esquerda radical e faz alianças com alguns setores mais conservadores. Mesmo assim, gera alguma desconfiança por parte das elites e dos investidores internacionais. Mas o governo Lula mantém a estabilidade econômica do país e ainda diminui em 168 bilhões de reais a dívida externa, acalmando o ânimo dos opositores. Desde o começo, Lula anuncia um forte investimento em programas sociais, como o Fome Zero, que buscava acabar com a fome no Brasil. Em 2004, o governo lança o Bolsa Família, um programa de transferência de renda para famílias que se encontram em estado de extrema pobreza. Os beneficiados devem seguir regras rígidas, como manter as crianças até 15 anos matriculadas na escola. Em 2005, diversas denúncias ligam o governo do PT a um escândalo que fica conhecido como mensalão. O esquema contava com um pagamento mensal a deputados de outros partidos para aprovação de projetos na Câmara. As denúncias levam à demissão de figuras importantes do governo, como os ministros José Dirceu e Antônio Palocci. Em 2006, Lula é reeleito. A principal medida do novo mandato é o Programa de Aceleração do Crescimento, que traz um enorme investimento em melhoria de estradas, ferrovias, portos, construção de hidrelétricas, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Em 2008, uma crise econômica que tem origem nos Estados Unidos acaba afetando o mundo todo. Num primeiro momento, o Brasil parece sair ileso, mas em poucos meses a taxa de desemprego sobe e o PIB brasileiro cai.
o governo incentiva empresas privadas, reduzindo impostos importantes e contornando a crise. Lula termina o mandato com alta popularidade e apoia a eleição de Dilma Rousseff, sua principal ministra. Dilma vence as eleições em 2010 contra José Serra, do PSDB, e se torna a primeira mulher presidente do Brasil. Agora o presidente Lula tira a faixa presidencial Luiz Inácio Lula da e passa para Dilma presidencial, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Quero reiterar que o ministro Palocci dará e dará todas as explicações para os órgãos de controle, inclusive para o Ministério Público. Senhora presidenta, não quero fazer desse ato um momento triste. A vida é uma luta permanente. O Brasil superou a Grã-Bretanha. É agora a 6ª maior economia do mundo. O time de economistas inglês declarou que em 2011 o Reino Unido recuou para a 7ª posição. O presidente tem a melhor avaliação para um segundo ano de mandato na série histórica do Datafolha. Segundo pesquisa Datafolha, 57% dos entrevistados apontam o governo como ótimo e bom. O boato atingiu 12 estados. No sábado e domingo foram sacados 152 milhões de reais. Mesmo quem não estava no dia de receber, correu para as agências. O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia. O Datafolha mostra que a presidente Dilma Rousseff continua favorita na disputa eleitoral do ano que vem. A presidente Dilma Rousseff disse seu jornal Estado de São Paulo que votou a favor da compra da refinaria Pasadena pela Petrobras, baseado num resumo que ela recebeu da área internacional da empresa. Agora, 2 comissões passam a investigar ao mesmo tempo e com as mesmas denúncias envolvendo a Petrobras. Eu não vou me deixar perturbar por agressões verbais. A queda de um avião no litoral paulista mata o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos. Eu gostaria de dar os mais profundos pêsames à família do Eduardo Campos. O PSB anunciou oficialmente nesta quarta-feira em Brasília a chapa presidencial com Marina Silva no lugar de Eduardo Campos e anunciou também o vice, Beto Albuquerque. A senhora mudou de partido 4 vezes nesses 3 anos. Mudou de posição de um dia para outro em termos como a CLT, a homofobia e opressão. Não é hora, senhora presidente, da senhora, aproveitando esse espaço, pedir desculpas aos brasileiros pela gestão temerária que conduziu à frente da nossa maior empresa? E eu quero repetir isso aqui, a luta continua. Uma luta que, sem dúvida, será mais uma vez vitoriosa. A minha candidatura, a partir desse instante, ela não é mais a candidatura apenas de um partido político ou de uma aliança entre partidos. A senhora está se sentindo mal? Não, vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok, a presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. Estou sendo reconduzida à presidência para fazer as grandes mudanças que a sociedade brasileira exige. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas, agora à noite, a prestação de contas de campanha da presidente reeleita Dilma Rousseff.